Cumprimento mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero convidá-los para abrirmos a palavra do nosso Deus na primeira carta de João. Agora, depois de alguns meses de exposição dessa carta, que é muito bela, que é muito importante, inclusive, para nós, chegamos ao último capítulo, capítulo 5. Vamos fazer a leitura desse capítulo e iniciar a exposição. Vamos ver se conseguimos terminar em uma semana ou em duas. E com a graça de Deus, assim que terminarmos a primeira carta de João, na semana seguinte já iniciaremos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de João, capítulo 5, os irmãos encontraram? Amém. A partir do versículo 1, a palavra do nosso bondoso Deus diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Amém. Ó Senhor, agora, Pai, diante da Tua poderosa palavra, nós clamamos o auxílio perfeito do Teu Santo Espírito, para que possamos crer e entender corretamente os Teus ensinos. Em nome do Teu Filho amado, ó Deus, nos ilumina, nos ajuda a compreender e a viver para a Tua glória, a Tua palavra. É assim que nós oramos, clamamos pelo Teu auxílio perfeito e santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo das Escrituras, eu botei o tema do nosso estudo, o título: Como Vencer o Mundo. Na verdade, esse capítulo é um pouco mais amplo. Ele necessita de alguns outros temas. Nós temos visto que João, ele, em sua carta, ele fica circulando por vários temas
e repetindo esses temas até que em um dado momento a gente tem um quadro bem completo, bem cheio de detalhes. Ele o tempo todo tem dado testemunho acerca da natureza do Senhor Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, mostrando, olha, Jesus é Deus. Quem nega isso, negou todo o Evangelho. Mas também ele faz questão de enfatizar, Jesus é aquele que veio em carne. Aquele que nega isso é o anticristo. Aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus está negando o Pai. Aquele que nega que Jesus é homem também está negando a essência de Deus. Está negando a essência do Evangelho. Portanto, esse é o espírito do anticristo. E João, ele repete esse tema porque ele é muito importante. Ele volta a esse tema e depois começa a nos mostrar que assim vamos identificar quem são os verdadeiros falsos profetas. Quem são os verdadeiros crentes? Quem é o verdadeiro Filho de Deus? Quem é o verdadeiro servo do Senhor? Mas quem são aqueles falsos profetas? Quem são os anticristos? Quem são os ímpios? Quem são os infiltrados no povo de Deus? O Senhor nos ensina isso o tempo todo em sua palavra. E quando nós mergulhamos nessa carta belíssima, a gente vê com muitos detalhes como João apresenta coisas que o servo de Deus deve ter em seu coração, em seu caráter, em sua prática de vida, que mostram que ele é de fato nascido de novo. Que mostram a segurança que temos no Senhor como verdadeiramente salvos. Segurança esta, que em outras palavras é como nós vencemos o mundo. Então, João ele fica circulando por esses temas muito importantes que nós já vimos. E mais uma vez ele vai falar desses temas agora, só que caminhando para o final da sua carta e trazendo alguns ensinos novos nesse final, mas extremamente importantes, sobre o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre como nós devemos agir com aqueles que pecam, com aqueles que mesmo sendo irmãos ou se dizendo nossos irmãos, por vezes caem em pecado. Os irmãos sabem que a qualquer momento, quando sentirem alguma dúvida ou quiserem contribuir de alguma forma, pode levantar a mão e sempre que possível eu passarei a palavra, tá bem? Então não tenham vergonha, fiquem à vontade para isso. Então João começa assim, capítulo 5. E quando eu falo João começa assim, não imaginemos que João escreveu capítulos, tá? Os capítulos e versículos são adição posterior. É uma forma de facilitar o nosso encontro no texto bíblico. O evangelista, o apóstolo João, ele escreveu o texto corrido, que é uma carta. Né? Então, o versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Veja, ele já tinha dito isso antes. Isso é uma das evidências daqueles que são verdadeiramente crentes. Se cremos que Jesus é o Cristo, o que é o Cristo enviado de Deus, então somos nascidos de Deus. Só pode crer, e aqui não é crer que Jesus é o Cristo no sentido superficial, mas com todo o significado que essa palavra carrega, de ser o Cristo. Ser o Cristo é ser o enviado, o Messias prometido, desde as eras antigas que o Senhor prometia, desde o Éden, ainda na queda, que enviaria o descendente perfeito que esmagaria a cabeça da serpente. Então é essa conotação que essa palavra carrega. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Então aqui é um crer firme, não superficial. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. O que é que João está querendo dizer isso, com isso? Quem ama aquele que o gerou. Quem é que gerou o filho? Gerou, não criou. A geração eterna que eu já falei aqui, do Filho. O Filho é eternamente gerado do Pai. Mostrando que são duas pessoas distintas. Então quem ama aquele que o gerou, quem ama o Pai, ama também o que dele é nascido. Ama o Filho. Então não tem como alguém dizer, eu amo o Pai, mas com o Filho eu não quero muito papo não. A exemplo disso temos as testemunhas de Jeová, que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo.
como verdadeiramente Filho de Deus, Deus unigênito. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E é interessante como João vai ligando as coisas, como ele vai costurando as mensagens que ele já tinha dito antes, porque ele já tinha dito antes que era necessário que aquele que se diga cristão verdadeiro, ele ame os seus irmãos. E agora João está fazendo esse link, olha. Só tem como amar os nossos irmãos, só tem como amar verdadeiramente o próximo, se amamos a Deus. Se primeiro o nosso amor estiver no Pai. Mas se nós amamos a Deus, o próprio texto de João diz, também devemos amar o Filho. Reconhecer que Ele é o Cristo. Só tem como amar os nossos irmãos se praticarmos os seus mandamentos. Porque a prática do seu mandamento é o amor. Tá vendo? Ele costura todos os temas de uma forma agora. Eles vão convergindo para o mapa agora fechado, para a imagem completa. Mostra o que João está dizendo aqui. Todas essas doutrinas que eu venho falando sobre um verdadeiro servo de Deus, todas elas, umas estão ligadas às outras. Não tem como ter uma separada da outra. Não tem como amar o pai sem amar o filho. Não tem como amar o filho sem amar o pai. Não tem como amar o irmão se não amamos o pai. Não tem como amar os nossos irmãos se não amamos o filho. Todo amor está em conjunto, porque o amor é a prática da lei. E a lei procede de Deus. E a lei é uma só, resumida em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, em sua essência triuna, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, ou tem tudo, ou não tem nada. Mas o pai... Assim, você citou aí o testemunho de Jeová, né? É isso, mas a gente tem um caso bem pior do que esse, né? Que é o caso dos israelitas, do judeu. Perfeito. O judeu é um pai, mas não um filho. E infelizmente, boa parte das igrejas ditas evangélicas exalta Israel como se fosse alguma coisa ainda. Como se fosse a igreja, né? Se fosse a igreja, não é. Eles odeiam o evangelho. A gente tem que entender que o povo de Israel, mesmo a Israel física de hoje, a Israel física de hoje, ela odeia o evangelho, ela odeia o Cristo. Isso. Então, pegam as igrejas quando fazem uma exaltação como se fossem nossos irmãos, né? Porque não tem problema crermos que vai haver um grande avivamento em Israel, que muitos vão se converter. Muitos já estão se convertendo. Isso, não tem problema crermos nisso, né? O problema é a gente confundir as coisas, achar que eles são nossos irmãos, não são de fato. Verdade. E eles dizem, como eles dizem amar ao pai sem amar o filho, na verdade eles estão mentindo. Esse amor é falso. Porque só tem como amar o pai amando a mensagem que o pai entregou. E o pai entregou o filho, o Messias prometido, enviado por ele, deixou isso registrado nos escritos que eles têm, que eles possuem. Então, de fato, esse amor é falso. E quem disse que esse amor é falso não sou eu, é João. Algumas pessoas posteriores, tentando interpretar a carta de João, até levantou essa hipótese. Se de fato João não estava aqui fazendo também uma crítica aos judeus. Mas possivelmente não, porque naqueles dias muitos judeus estavam se convertendo. Não é? Essa é uma coisa um pouco mais moderna para a gente hoje, quando a gente olha o Estado de Israel. Mas ao mesmo tempo que mais perseguia a igreja naquela época... Isso. Então, com certeza tem uma... Sem dúvida. O povo era um dos maiores perseguidores da igreja no primeiro século, foram os próprios judeus. Foi um povo dividido, né? Tornou-se dividido porque muitos se converteram e outros passaram a perseguir. Então, é interessante que muitos homens pedem prova do amor de Deus. Coloquei aí, né? É muito comum você ver pessoas pedindo prova do amor de Deus. Até no conteúdo bíblico mostra servos de Deus pedindo prova da sua ação, dos seus feitos. E muitos homens hoje, eu quero prova do amor de Deus. Mas a grande questão é, e como nós provamos que de fato o amamos? Que de fato somos transformados por Ele? Porque o Senhor, Ele já deu todas as provas cabais e perfeitas do seu amor. Ele faz isso ao enviar o seu Filho unigênito, perfeito, único, santo, se fazer carne para morrer em nosso lugar. Um amor maior que esse não há. Uma prova maior que essa não há. Agora, e como nós provamos que amamos o Senhor?
é quando de fato o resumo de tudo isso, e podemos resumir esse emaranhado que João faz, mostrando que todas as doutrinas bíblicas estão interligadas. Se podemos resumir isso, é quando nós praticamos os seus mandamentos. O resumo da lei: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então, essa é a prova de que nós amamos o Senhor. Mário, voltando ali, está ali escrito assim: e sabemos que amamos os filhos de Deus. Esse termo assim, os filhos de Deus. A igreja, né? A igreja. Porque assim, na Bíblia, eu até conversei com você acho que no sábado à noite, sobre essa questão, né? A gente vê muitas vezes na Bíblia falando essa palavra, os filhos de Deus, né? E naquela lá em Gênesis 6, né? Quando fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, né? E tomaram para si mulheres, né? Aquela história, né? Muita gente acha que aquilo ali eram anjos caídos, né? E tem muita confusão na própria igreja evangélica, nos reformados, inclusive, tem muitas opiniões diferentes. Mas a própria Bíblia, ela mostra, depois que os filhos de Deus, lá em Deuteronômio ou em Êxodo, ele fala os filhos de Deus novamente para os judeus que estavam ali, né? Perfeito. Então, assim, é uma coisa que às vezes tem muita dúvida com relação a isso, desses filhos de Deus, né? Essa expressão filhos de Deus na Escritura, corriqueiramente, ela é usada para pessoas, para crentes, pessoas que se converteram. Só tem um texto na Escritura, e é interessante isso, a gente saber disso. A forma como determinadas expressões se apresentam na Escritura, elas tendem a permear toda a Escritura. A gente não pega a exceção para provar a regra, a gente olha a regra e usa a regra. Né? Principalmente quando os textos são nebulosos, né? Quando tem uma dificuldade maior. Só tem um texto, um livro nas Escrituras, que é um livro interessante justamente pela sua linguagem poética, nesse aspecto, que usa a expressão filhos de Deus para anjos, que é Jó, né? Que é falando que Satanás estava entre os filhos de Deus, né? Ali para conversar com ele. Então, assim, de fato, a gente não pode pegar esse texto de Jó como regra e dizer que filhos de Deus é uma expressão aplicável a anjos. Pelo contrário, quando a gente olha em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, a expressão filhos de Deus vai ser relacionada ao seu povo, aos seus eleitos e àqueles que de fato são convertidos. Aqui nesse caso é bem mais claro, né? Aqui João está pregando para uma igreja, não se sabe ao certo qual era a igreja, se era a igreja em Éfeso. Possivelmente a ideia aqui de João era ter uma carta circular, uma carta que perpassasse as igrejas ali da Ásia, não é? Aquelas mesmas igrejas que ele cita lá em Apocalipse, por sinal. Essa carta circulasse, então, a ideia aqui falando de filhos de Deus como pessoas que professaram a fé, se converteram e entregaram a vida ao Senhor. A ideia que é essa. Mas eu entendi seu questionamento. Eu penso que a forma mais natural de se interpretar os textos é usando a regra, filho de Deus. Mas conheço muita gente boa que vai entender anjo em alguns textos. Discordo, mas respeitosamente fico com evidência mais clara na Escritura de regra, né, que filhos de Deus é aplicável para pessoas convertidas. Bem, João está falando que esse amor aos filhos de Deus, ele é a prática dos mandamentos. João também não está falando isso por si só de forma arbitrária. A Escritura dá testemunho disso. Em outras passagens, a gente tem Paulo escrevendo aos Romanos 13:9, e ele diz assim: pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Interessante, né? O resumo do mandamento é amor. Quem ama, não comete adultério. Quem ama, não rouba. Quem ama, não mata. Quem ama, não cobiça. De forma simples, isso é a prática da lei. É o amor. Gálatas, Paulo fala no capítulo 5, versículos de 13 a 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Olha que coisa interessante. Nosso chamado é para sermos livres. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, tem uma diferença entre liberdade e licenciosidade. E libertinagem. Pelo contrário,
sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha como é unido esse serviço em amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha que expressão forte aí de Paulo. Assim também, deixar claro o significado de amor. Ah, sim. A gente já falou aqui, né? Amor no sentido assim. De prática da verdade. Nós já falamos O amor não é sentimento, né? O amor Isso. é a prática. Ele fala isso sobre praticar os mandamentos e socorrer o próximo. O amor Perfeito. ao próximo é você... prática pura, não tem sentimento nisso. Uma dúvida que eu tenho é isso aí que ele falou. Perfeito. A carta de João, a gente já falou em outros momentos, né? Porque ela é corriqueira nessa... Mas é importante mesmo frisar. Quando a Escritura fala de amor, é interessante, tem umas 3 palavras aí, pelo menos. Na verdade tem mais palavras, tem 4, se não me engano. Mas sim, 3 corriqueiras na Escritura que para nós vêm traduzidas como amor. Uma é filéu, filos, né? Daí vem filosofia, que é um amor de amizade, de companheirismo, de irmandade. Né? Outro é ágape, né? Que é o amor de Deus, não só de Deus para conosco, mas o amor de devoção ao Senhor também. O amor santo. Né? E tem o eros, que é o amor marido e mulher, no amor sexual. Todos os 3 não são usados como sentimento. São usados como a prática de uma verdade pré-estabelecida. Porque em todos os 3 há objetivamente na Escritura modos de se amar. A Escritura nos ensina como lidar com os nossos irmãos. Como Paulo deixa claro aqui, não mordendo nem devorando uns aos outros. Ou seja, não se colocando acima dos irmãos, sendo um peso, não é? Forçando os irmãos a nada. Sendo desagradáveis com os irmãos. Então há um modo objetivo para lidar dentro da irmandade na igreja. Há um modo objetivo de amar ao Senhor, obedecendo, honrando a Ele, colocando Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E há um modo objetivo também de amar no casamento, que a palavra de Deus nos ensina como o homem deve amar sua esposa, como a esposa deve se submeter ao marido, submissão bíblica, e todas essas coisas, o amor, como a Escritura nos afirma, é o vínculo perfeito. Não é sentimento. Agora, amar envolve sentimento? Sim. Praticar a lei de Deus envolve sentimento? Sim. Ler a Escritura envolve sentimento? Sim. Viver envolve sentimento? Sim, porque nós fomos criados seres com sentimento. O que a gente não pode fazer é confundir as coisas. Absolutamente tudo que nós fazemos envolve sentimento. O que nós não podemos fazer é colocar a razão sobre os sentimentos sobre a razão. Mas que o nosso sentimento seja submisso à razão, à verdade bíblica. Então, de forma simples, o amor é a prática de uma verdade pré-estabelecida. Quando nós pegamos a maior expressão do amor que se fala na Bíblia, a gente vê que é uma ação. É uma ação, sacrifício de Cristo. Porque o Senhor amou o seu mundo de tal maneira que entregou, ele fez uma ação, ele entregou o seu filho para ser sacrificado. Isso. E quando o Senhor Jesus conta a parábola do samaritano, né? Isso. Na prática, Tá bem pertinho de pregar ela aqui no domingo, viu? Tá bem pertinho. esse amor, né? Tá pertinho, tô já chegando nela em Lucas. O samaritano não conhecia aquele que estava lá, né? Necessitado, mas Isso. foi... Porque é o seguinte, essa questão do samaritano vai além. Porque ele só odiava. Mas não vamos sair muito do foco, não, senão a gente não termina. Ele gostava. Amor não é que ele vai gostar, mas é diferente. Você pode não gostar daquela pessoa. E agir com favor. Isso. Por isso o Senhor diz, ama o teu inimigo. Isso. Pratica o bem com ele. Então, João continua dizendo o seguinte: porque este é o amor de Deus. Então, meio que resume agora onde a gente vai cair, né? Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? O que é que Deus requer de nós, como seus filhos? Que guardemos os seus mandamentos. Então, está muito claro
o que é o amor de Deus que João está falando aqui, que nós devemos viver nesse amor. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, olha que coisa incrível, não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembre que, momentos antes, João tinha dito que nós somos chamados para a liberdade. Paulo tinha dito que nós somos chamados para a liberdade, aqui em Gálatas 5. Não é? O sacrifício de Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Isso faz com que os seus mandamentos não sejam difíceis. João está falando aqui de perfeição? Não. Mas ele está falando aqui que essa deve ser a vida natural do cristão. Não há um sentimento de opressão para cumprirmos a lei de Deus. Até porque em nenhum artigo, em nenhum trecho da lei de Deus, ela é má. Toda a lei de Deus ela é boa, toda a lei de Deus ela é digna. Em nenhum momento da Escritura, em nenhum momento que Deus requer de nós algo indigno, algo, como é que eu posso dizer, degradante ao cristão. É justamente o contrário. A lei de Deus, ela enobrece o homem. Ela o aproxima do Senhor em seus santos desígnios. Então, os seus mandamentos não são difíceis de guardar no sentido de amar. Sim, são confrontadores. Mas não é pedido para nós nada impossível. Não é pedido para nós carregar uma montanha nas costas. Mas amar verdadeiramente como nós nos amamos. Isso é importante. Mostrando que esse lidar com o amor é uma coisa comum do dia a dia. E que só podemos fazer isso, obviamente, se for nesse padrão que João diz agora no versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ser nascido de Deus é fundamental. Ser nascido de Deus carrega consigo verdades assim, muito incríveis para a igreja. Só é nascido de Deus, por exemplo, aquele que foi habitado pelo Espírito Santo. Só é nascido de Deus aquele que teve um coração de pedra removido e colocado de carne no lugar. Só é nascido de Deus quem teve suas disposições malignas transformadas, suas disposições contrárias à palavra de Deus, ao Evangelho, tornadas como receptivas, amáveis à fé verdadeira. Então, todas essas coisas são imprescindíveis para que a gente possa viver para a glória de Deus, guardar os seus mandamentos. E aquele que é nascido de Deus, consequentemente nisso, vence o mundo. Porque esse amor é justamente a disposição contrária à disposição do mundo. O que é que o mundo faz? O mundo não ama. E como o mundo não ama? Assim como o amor é ativo nos atos, o ódio, a falta de amor, é ativa em seus atos malignos. E quanto à disposição do amor é pacífica, a do mundo é de guerra, é odiosa. Enquanto a disposição de Deus e do amor é de trazer favor e caridade, é de levar-nos à humildade, a do mundo é de altivez, é oposta. E quanto a gente já viu aqui e conversamos sobre isso, e de fato é confrontador quando a gente diz assim, que João disse, olha, considere seus irmãos em primeiro lugar, que vocês amem sacrificialmente. A disposição do mundo é o contrário. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Quem sabe um dia eu boto alguém que é próximo a mim, para ser o quinto, o sexto. Então, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, porque ele anda agora numa disposição santa, contrária do mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Só é possível fazer isso com um elemento. E esse elemento não vem de vós, não vem de mim, não vem de nós. É dom de Deus. Que elemento é esse? A nossa fé. Ela é nossa porque Deus nos entregou, nos deu. Mas não procede de nós. Não é o nosso coração que cria a fé, que maquina a fé, senão que é Deus que nos dá. É muito claro em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que é que Deus requer de nós? O que é que Deus requer dos seus filhos? Amar. Amar o próximo. E assim nós venceremos o mundo. A pergunta, do tema do estudo. Como vencemos o mundo? Com fé e amor. É assim que a gente vence o mundo. Eu vi hoje na aula com o Léo
falou até isso, que o que salva não é a fé, o que salva é a graça, né? O que salva é a graça. Por meio da fé. Por meio da fé. Exatamente. Que a graça é o favor de Deus. Né? A graça é o que Cristo fez por nós. Esse é o ato salvífico. Né? E nós nos apropriamos dessa graça pelo ato de Cristo. Até a fé ela é um elemento da graça. Né? Uma vez que é Deus que nos dá a fé é um pedaço da graça. É a graça aplicada em nós. É o nosso coração sendo tornado receptivo ao sacrifício de Cristo. Isso é uma grande dádiva, uma grande bênção de Deus. Né? Então, quais são os nossos inimigos no cumprimento dessa ordem? O Senhor nos dá uma ordem. Quando a gente fala de Efésios, capítulo 2, é dito também que o Senhor nos salvou, não por obras para que ninguém se glorie, mas Ele nos salvou, nos predestinou para que a gente viva debaixo dessas boas obras, andando agora nessas boas obras. E boas obras é o mesmo que cumprir a lei. E cumprir a lei é o mesmo que andar. Então, quais são os nossos inimigos no cumprimento dessa ordem? Nossos inimigos, ou nosso inimigo, podemos dizer assim, é o mundo. O mundo entenda aqui a ética mundana, os ímpios, a natureza pecaminosa que ainda habita em nós, os anticristos que João tem dito que tem se levantado na igreja, pessoas querendo corromper a santidade. Então, como vencer o mundo? Fé e amor. Inimigos, temos muitos. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos nessa posição de inimigo. Não é? A autossabotagem cristã. Não é? Muitas vezes nós mesmos nos tornamos inimigos da nossa vida com Deus. Infelizmente. Mas nós vencemos o mundo com fé, com amor. Somente assim. Somente assim. Não tem outro método de vencer o mundo. Não tem outra força. Não tem outra forma. Senão confiados naquele que já venceu. Que declara para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa ordem, meus irmãos, deve ser cumprida pela fé. E não é pelo nosso próprio braço. Não é pela nossa própria força. Não é pela nossa inteligência. João escreve: quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Será que algum outro, além desta regra, pode vencer o mundo? A pergunta é óbvia, é retórica de João. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? De fato, só aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus é que vence o mundo. E aí esse texto é incrível, porque quando falamos de graça para vencer o mundo, do amor, pela fé, e João dizendo assim: olha, os meus mandamentos não são João falando de Cristo, né? Os seus mandamentos não são impossíveis, não são difíceis. É interessante João falar isso porque ele era um judeu, alguém que ouviu dia após dia rabinos, doutores da lei, escribas, fariseus, dizendo assim: olha, tem mais um preceito que você precisa aprender. No sábado, você não pode andar, dar mais passo do que a distância de um tiro de flecha, não. Se andou, quebrou o dia do Senhor, já era. Pecou. Aí tá na Bíblia, você não acha? Mas eles diziam isso. E diziam mais coisas. E todo dia que sentava-se para aprender de um rabino, esse rabino fazia assim, pegava um peso e botava nas costas. Tem mais esse preceito. No outro dia chegava lá, opa, tem mais esse preceito. Tem mais esse preceito. E as pessoas viviam presas, abarrotadas de preceitos. Aí, os fariseus modernos continuam fazendo isso, né? O crente usa bermuda, não usa bermuda, não. Brinco na igreja, meu Deus do céu. Acabou o mundo. Continuam fazendo a mesma coisa. Quando João diz, olha, os mandamentos não são difíceis, aqui é um eco do que Jesus ensinou e ele ouviu claramente, Cristo tirando todo esse fardo da lei. Não porque a lei era má, a lei é boa, mas porque os homens criaram coisas sobre a lei que Deus nunca ensinou. Aí Jesus diz assim: venham a mim,
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso não está falando somente de dores aqui, de pessoas que sofriam pelas coisas, mas pelos preceitos ali que tornavam impossíveis. Quem estuda aqui a história da Reforma, a história de Lutero, por exemplo, ele vivia preso por tantas regras, que ele disse que antes de abrir a Escritura, de ler em Romanos 1 lá, o justo viverá pela fé, ele não conseguia sentir a alegria da salvação, porque a forma como ele ouvia a pregação, de que ele tinha que fazer algo mais, e por mais que ele fosse um monge, e por mais que ele se apartasse fisicamente do mundo, fizesse tudo o que ao seu alcance, o seu braço estava posto, ele dizia, eu não consigo ter paz, porque eu sinto que falta alguma coisa para agradar a Deus. Na verdade, se você for tentar agradar a Deus pelo seu braço, falta tudo. É impossível. É justamente por isso que o Senhor requer de nós que o agrademos quando tivermos fé. Então Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, cumprir a lei de Deus não é algo degradante nem impossível. Apesar de ser desafiador por causa da nossa natureza pecaminosa, apesar de ser confrontador porque a nossa carne muitas vezes não quer, ainda assim, viver para a glória de Deus é possível. Isso não é pela nossa força, é pela fé. Só podemos amar pela fé. Bem, irmãos? E aí vem esse texto que é incrível. Polêmico, é incrível. Aqui é o triplo testemunho da obra de Cristo. Versículo 6, João escreve: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. João gasta esses versículos falando a mesma coisa, aquele típico escrita de um judeu, né? Que ele repete para enfatizar. Mas ele está falando aqui do triplo testemunho: Espírito, água e sangue. Esses três dão testemunho. Se você tem uma Bíblia Ara, por exemplo, você vai ver que o texto tem um texto a mais, no versículo 7, entre colchetes. Que é um texto que não está nos melhores manuscritos, né? Dizendo assim, três dão testemunho: o Espírito, a palavra, né? E Deus, Pai. Mas esse texto não está nos melhores manuscritos, portanto que até na Ara vem entre colchetes, dizendo assim, ó, tem alguns escritos antigos que ele apresenta e outros não apresentam essa passagem. Mas não há prejuízo quando entendemos a Escritura sem esse texto. Pelo contrário, ela fica mais pura ainda. O triplo testemunho: Espírito, água e sangue. É interessante que João, ele o tempo todo está remetendo a princípios da lei. Deuteronômio 17:6, eu devo falar isso no domingo também, dizia que para que um testemunho fosse aceito, para que as pessoas pudessem crer em alguém que diz, olha, aconteceu isso, seja para um julgamento, ou seja para a salvação de alguém, era necessário que 2 ou 3 testemunhas estivessem ali. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Interessante isso, né? Mostrando que é necessário que tenham testemunhas disso. Tem um texto incrível na Escritura, extremamente deturpado, né? Muita gente gosta de usar. Um momento de oração, um culto, quando tem pouca gente, aí o povo diz, quando tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor diz que está aqui. Não, meu irmão, não é pela quantidade de pessoas, não. Ali o contexto é outro, ali é o contexto de julgamento. Aí o Senhor está testando esse julgamento. Mas as pessoas gostam muito de usar esse texto, né? Para animar as pessoas quando está num culto com pouca gente. Hebreus 10:28, o autor de Hebreus escreve o seguinte: quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O mesmo princípio. E agora... Oi? Isso é a lei mesmo, né, pastor? É a lei, é. Veja, a lei necessita de sua devida interpretação, né? Ele só está dizendo aqui, o que é que esse texto está dizendo? Que se uma pessoa fosse testemunha de um crime, esse testemunho
Não valia para condenar alguém à morte. Era necessário que tivesse mais de uma pessoa. E é justo, né? Vai que a pessoa fosse um inimigo, né? Poderia inventar a qualquer momento. Então, duas testemunhas distintas, né? É uma coisa que acontece, inclusive esses princípios certamente são usados hoje. Até hoje, sem dúvida. É porque o texto às vezes é muito simples, sintético, duro, né? Você pensa, não, então vai ser morto de qualquer jeito. Não, calma. Tu vai ter o julgamento. João usa isso, este eco da lei, para mostrar que existem três que dão testemunho da obra de Cristo. Que podemos, lembra que a gente falou na semana passada da objetividade, de como reconhecer a verdade, de como conhecer um falso profeta ou não. A verdade bíblica também tem testemunhos. Três. Se três dão testemunho, e esse testemunho é reconhecido por todo mundo, como pode eles serem contrários? Como pode ser falho? É isso que João está dizendo. Três dão testemunho. Até a obra de Cristo, três dão testemunho. Não só o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho. Mas Espírito, água e sangue. Agora, o que quer dizer isso? Qual o papel do Espírito no testemunho de Cristo? João 16, 17 a 11, está escrito. Saiu, não foi? Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, observe que quem é que vai fazer isso? O Consolador, o Espírito Santo. Olha a perfeição do testemunho do Espírito. Olha o que o testemunho do Espírito faz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo, na obra da regeneração. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem convence o homem dessas coisas? O Espírito Santo. Esse é o testemunho interno em nossos corações. Agora, qual é o papel da água no testemunho de Cristo? Essa é uma das visões, tá? Das mais aceitas. João capítulo 1, versículo 31 a 34, João diz assim: eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com a água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Então, uma das grandes visões é que água aqui, talvez seja o elemento mais difícil aqui, água seja o batismo de Cristo. E nós sabemos o que acontece no batismo de Cristo. O Espírito desce como pomba sobre o Senhor e ouve-se a voz do Pai do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Qual o papel do sangue no testemunho de Cristo? 1 João 1,7, ele diz: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue é quem nos purifica. Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, isso era remetendo lá à lei do Antigo Testamento, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará não só a nossa carne, mas purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo derramado em nosso favor é um testemunho vivo. Mas eu devo dizer aos irmãos que eu gosto muito também de uma interpretação alternativa para essa passagem do testemunho do Espírito, que é o Espírito Santo mesmo, mas da água e do sangue. Se eu não me engano, é o R6 Pro. Ele entende aqui que o testemunho do Espírito, da água e do sangue, remete a João 19, quando o soldado enfia a lança na barriga de Cristo. E o texto nos diz que dali saiu água e sangue. E na ressurreição de Cristo, essa marca foi a prova para Tomé de que de fato ele havia ressuscitado. O lugar onde sai o sangue. Ele diz: chega aqui, toca aqui na minha mão, meu filho. Toca aqui no meu lado e veja que sou eu. Não seja incrédulo, mas crente.
não vejo problema em usarmos as duas interpretações, todas as duas são muito boas. Espírito, água e sangue. Então, João escreve: se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. Se a gente aceita o testemunho de 2 ou 3 testemunhas para julgar pessoas, que dirá o do próprio Deus em todos esses atos? Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Esse testemunho procede do Filho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. Uma vez que Deus deu esse testemunho, ele ouve a mensagem e ele rejeita. Ele está dizendo o quê? O testemunho de Deus é falso, eu não acredito. Está dizendo o quê? Com isso, Deus é mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Então há uma supremacia no testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é sobre Cristo. É Deus, é a voz do Pai que ecoa no céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em quem está a minha satisfação, inclusive, para a salvação de vocês. É o testemunho de Deus, do sacrifício de Cristo, relatado em Isaías 53, que está dito: e Deus se agradou de moê-lo, fazendo-o enfermar. Fazendo-o enfermar. Portanto, quem rejeita a obra de Jesus está rejeitando o testemunho do Pai. Mais que isso, ele está dizendo assim, pela própria incredulidade que carrega: Deus é mentiroso, eu não acredito nisso. E é exatamente desse ponto que os judeus que não receberam a Cristo se encontram. E o testemunho é este. Qual é o testemunho de Deus? Que Deus nos deu a vida eterna. E como é que ele fez isso? E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A mensagem é simples, é urgente, é objetiva. É até circular de coisas que João já tinha dito. A verdade eterna da salvação por meio de Cristo é recebido pelo testemunho do Pai. O Pai diz: ele é o meu Filho amado. Escutem o que ele diz. Ele fala isso na cena da transfiguração. Ou no texto mais conhecido das Escrituras, João 3,16 até 19, e depois eu botei o versículo 36, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E como é essa condenação? Aqui, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pode falar. Nesse sentido desse versículo, a palavra crer, né? A palavra crer implica no conceito do O amor. crer verdadeiro. O crer completo, o crer para a salvação, o crer transformador do Espírito. Não é o crer apenas meramente intelectual. O crer de alguém querido. Por exemplo, você pegasse qualquer judeu ali da época, qualquer escriba, e dizer: eu creio em Jesus, eu estou vendo ele aqui fazer as coisas na minha frente. Agora, crer que ele é o enviado, o Filho de Deus, o Messias prometido, se devotar a ele, né? É isso. É o crer que reflete. Né? É o crer salvífico. Eu entendi. É o crer transformador. Eu entendi que o crer seria você seguir exatamente Isso, o que é você isso. prega. Isso. É o crer transformador. É o crer da obra do Espírito. Essa obra nos faz seguir o que Jesus prega, nos transforma em discípulos. Muita gente diz assim: eu acredito em Jesus. Ah, é isso, não é só o As crer. pessoas, né? Isso. É, Isso. Até o demônio. o crer seria cumprir os mandamentos. Isso, é o crer salvífico. É por isso que eu estou dizendo. O crer salvífico, ele é algo mais. É o Espírito Santo mudando o nosso ser por completo. Mudando o nosso dia a dia. Tudo é. Chegando pra cá. Isso. Né, pro dia de hoje. Isso. Transformando o ambiente que você tá. Isso, perfeito. É o crer transformador mesmo. Uma coisa não é a outra, né? Isso. Não é só o crer da boca para fora, né? Então, a confiança no Deus que nos ouve, no Deus que ouve as nossas orações, ela também nos leva a interceder pelos nossos irmãos. Existem várias formas de amar os nossos irmãos. E uma delas
É por meio da intercessão. Nas orações, uma forma ativa também, uma forma de ativamente nós agirmos graciosamente para com os nossos irmãos. Texto conhecidíssimo de todos, Tiago 5,16. Escreve, Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós somos chamados para suplicar, interceder entre os irmãos. Então João escreve o seguinte: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ó, João está dizendo, preste atenção no que eu estou dizendo, que isso é a garantia de que vocês são salvos. Vocês devem saber, ter o conhecimento que tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele. Qual é a confiança que temos para com o Senhor? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele ouve as nossas orações, irmãos. Devemos estar cientes disso. Isso é uma grande dádiva, uma coisa bendita para nós. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É interessante. Se eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que vamos obter esses pedidos. Por quê? Porque se o Senhor me ouve, porque eu estou orando, clamando ao Senhor por coisas boas, por coisas justas, coisas que condizem com a sua palavra. Apesar de ser um grande ensinamento sobre o Deus que ouve as orações, a mensagem de João mesmo aqui nesse texto é: vocês precisam confiar no Senhor. É uma exortação à confiança, a uma fé de fato que deposita no Senhor toda a sua confiança. Porque ele começa dizendo: eu escrevi isso para que vocês tenham certeza da salvação. E os crentes devem ter certeza de que são salvos. Porque não depende de nós, depende dele. A certeza da salvação, ela é demonstrada por nós quando nos encontramos em dificuldade, ao invés de tentarmos o possível e impossível pelas nossas mãos, a primeira ação da nossa vida é orar ao Senhor, confiar no Senhor, que Ele pode. Às vezes a gente demonstra incredulidade no dia a dia, quando eu sou colocado em uma situação difícil, e a última coisa que eu penso em fazer é pedir ao Senhor para me ajudar naquela situação. É o contrário. O Senhor não é a última coisa, é a primeira. Quando nós confiamos no Senhor, Ele é sempre o primeiro em nossa mente, em nosso coração. E é isso que João está dizendo. Vocês precisam ter uma fé confiante. Essa é uma característica daqueles que têm a vida eterna, daqueles que são salvos. Eles confiam no Senhor. Mas, Mário, eu tenho uma dúvida assim. E a responsabilidade humana nesse processo? Tem, veja, orar ao Senhor, não estou dizendo para a pessoa orar e dormir, não. Ora et labora, como diziam os antigos. Ora e trabalha. Ora e faz seu papel. O problema, o que eu estou querendo dizer é que muitos crentes, quando são colocados em uma situação difícil, eles tentam de tudo, fazem de tudo, de todos os meios, movem mundos, e quando depois vê que nada deu certo, o último pensamento é: tem uma última alternativa a orar, perguntar a Deus se Ele pode. Você entende? Isso é uma demonstração de incredulidade, quando Deus deve ser o primeiro em nossa vida. A gente ora, a gente faz nosso papel. Mas todo o nosso labor, todas as nossas ações, elas devem vir posteriores à oração, posteriores a confiar que Deus está conosco em todo o tempo. Isso é uma demonstração de confiança. É assim que dizemos: Ele é o meu Senhor. Tudo que eu faço, primeiro passa por Ele. Você entende? Quantas vezes a gente mesmo tentou ficar agoniado com alguma coisa. Não tem mais nada para fazer, deixa eu ver, vou me ajoelhar agora e orar. Pode falar. Eu lembrei, André, falando isso, eu lembrei aquela passagem de Neemias, né? Quando o rei Dario veio triste, não sei se é o rei Dario ou o rei, que veio triste, aí pergunta: como é que eu posso te ajudar, né? Aí o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz é uma breve oração, para saber o que responder. Né? Para saber o que responder. A gente é colocado em situações o tempo todo. Pela nossa falta de comunhão com Deus, Ele não é o primeiro que aparece na nossa mente. Isso é incrível. Incrível no sentido ruim. Porque a gente diz que é um Senhor, está aqui, se reúne. Mas quando as coisas de fato aparecem, na hora de agir como um cristão verdadeiro, Ele não é o primeiro que aparece na nossa mente.
Isso porque, infelizmente, a gente não tem vivido uma comunhão sólida com Deus. E um dos tópicos que mais aparecem nos evangelhos são a oração. Jesus orou o tempo todo ao Pai. Em cada ato, e o Evangelho de Lucas que a gente está estudando mostra isso, em cada ato importante que Jesus ia fazer, ele se retirava e orava. E sabe o que é engraçado? A maioria das vezes ele chamava os discípulos. E sabe o que os discípulos faziam quando Jesus se retirava e orava? Dormiam. Vocês não podem orar comigo um instante, vocês já estão dormindo. Será que a gente tem sido mais como Cristo ou mais como os dorminhocos? Daniel também, que não temeu, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Exatamente. São... Virado para o local de Jerusalém. Ele sabendo daquela lei que seria punido, mas ainda assim ele não temeu, concluiu em oração. É verdade. São vários. Né? Vamos caminhando para o fim. Acho que dá para terminar brevemente. Esse final é o último tópico assim difícil e aí a gente encerra, né? João, ele escreve, isso tem tudo a ver, tá, irmãos? Com a passagem que João está falando da oração. Sobre a oração do justo, que eu citei o texto de Tiago, tem tudo a ver. Não vamos separar as coisas. João está dizendo, vocês têm que confiar. Orar ao Senhor é uma declaração de que vocês confiam, que verdadeiramente têm fé. É uma característica do crente que tem certeza da salvação. É que o primeiro que ele recorre é a Deus. Aí João diz assim, se alguém vê o seu irmão, lembra que um dos tópicos principais da carta é quem é crente de verdade e quem não é? Quem é um falso profeta e quem não é? Então João está dando outros indícios aqui. Vocês até me perguntaram, fala assim, mas às vezes é tão difícil, a gente fica com medo de definir ou não. Aqui, João vai dar agora no final da carta, o mapa fica completo. A foto fica perfeita. E aí agora a gente vai ver de forma objetiva e clara como definir isso. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará a vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente vê João com aquele vai e vem, aquele bate e rebate dele, né? De disposições contrárias. Mas a grande questão desse texto, todo mundo peca, João deixou claro isso. Ele já tinha deixado claro que se você pecar e é um cristão, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele já tinha dito isso em sua carta. Mas a questão é, como definir, até que ponto tratar alguém como cristão ou como não cristão. João disse, a definição está aqui. O pecado que leva para a morte e o pecado que não leva para a morte. Primeiro, João não está falando de morte física, de pessoas que pecam a ponto da consequência do pecado seja a morte física. Dá um exemplo. O cara foi assaltar um banco, tomou um tiro da polícia, morreu. Não, João não está falando disso. Ele está falando aqui de morte espiritual. De alguém que demonstra publicamente a morte espiritual. Como é que se demonstra a morte espiritual? A Bíblia mostra um pecado para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aqui está a questão. Quando não interceder por alguém? João tinha dito que devemos interceder uns pelos outros. Mas a pergunta é, e quando não devemos interceder? Qual o momento em que a gente agora, infelizmente, tem que descansar porque está fora da nossa alçada? Quando não devemos interceder por alguém? Então temos aqui a lembrança de um mundo também que está imerso nas trevas do diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. Todo mundo que não é cristão está debaixo da ética diabólica. Não tem um meio termo. Ou é cristão, ou é do diabo. Infelizmente é assim. Não tem um meio termo. Então a verdade é que há pecados e pecados. Mas quais as evidências de um pecado para a morte? Isso é encontrado em toda a carta de João, na verdade. João ele tem dado essas evidências, vai mostrando, pontuando ao longo da carta. Existem seitas, irmãos, que nomeiam o pecado para a morte. Dizendo assim, olha, pecado para a morte é o adultério. Adulterou, está no inferno. A congregação cristã faz isso.
Inclusive, tinha um índice imenso de suicídio lá na congregação. Esse é um dos motivos. Pecado, doutrina do pecado para a morte. O que é o pecado para a morte bíblico? Que não destoa do texto, que se harmoniza com todas as passagens, que se harmoniza com o que Cristo disse. Você lembra da blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus fazendo sinais. O que era que os sinais de Jesus demonstravam? O reino de Deus chegou. O Messias prometido está aqui. Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Salvador ao mundo. Aí Jesus fez os sinais, que eram o cumprimento dessa promessa. Aí os fariseus diziam o quê? Ele está expulsando o demônio por Beelzebul, o maioral dos demônios. O que os fariseus fizeram? Eles obscureceram-lhes o coração insensato, como Paulo escreve lá em Romanos 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória da manifestação de Deus em uma blasfêmia terrível. A blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que as ações que Cristo realizava eram de natureza demoníaca. Ali está a expressão visual da blasfêmia contra o Espírito Santo, de um pecado para a morte. Mas a essência do pecado para a morte não era necessariamente o que eles fizeram. Essa foi a forma como aqueles homens demonstraram o pecado para a morte. A essência do pecado para a morte é um pecado de apostasia total. Essa ação deles declarava o seguinte: nada que você faça me convencerá de que Deus te enviou. Nada. Porque eles conheciam a lei inteira, eles conheciam os profetas, eles conheciam tudo. Nada do que você faça vai mudar. Para mim, você é o diabo e é samaritano. Era assim que eles chamavam Jesus. Então, ali era a expressão visual de como eles demonstraram o pecado para a morte. Mas o pecado para a morte, em essência, é a apostasia, a separação total da fé, o abandono total. E esse abandono, ele vem normalmente de alguém que já conheceu ou conhecia alguma coisa. João acabou de dizer, a gente tem falado isso, Mário Pai falou, e os judeus é um grande exemplo disso. Eles tinham a lei, tinham tudo, o Messias veio, eles disseram, não queremos o Messias. Isso é a falta de fé salvadora. Aqueles que agem assim, que não têm a fé salvadora, eles também não podem ter o passo seguinte, que a fé salvadora traz, o arrependimento. Se você não tem fé salvadora, não tem arrependimento, obviamente você não vai ter a boa doutrina, o bom ensino, que é a manifestação da palavra de Deus. Eles, por exemplo, recortam a Escritura, tiram o Novo Testamento e não querem. Isso leva a uma vida de pecado e iniquidade. Em resumo, a apostasia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é justamente essa, a da transformação, a da regeneração. Aqueles que conheceram alguma coisa, aqueles que experimentaram o dom de Deus e caíram desse estado, ou seja, estiveram até entre nós, mas como João diz, não eram dos nossos, não podem ser, como o autor aos Hebreus diz, renovados outra vez para o arrependimento. Porque é como se eles estivessem tentando de novo crucificar o Filho de Deus. Não tem um segundo sacrifício. O sacrifício é único, cabal, perfeito e absoluto. O tempo todo o autor aos Hebreus, ele fala disso, né? Os cristãos, supostamente aperreados com a perseguição, Retrocedendo. para a sombra do judaísmo. Retrocedendo, isso. Esquecendo a realidade, que é Cristo, Isso. voltando para a sombra. Isso era a apostasia. Isso. Então, de forma simples, quando não devemos interceder por alguém, quando essas pessoas cometem o pecado para a morte. Esse pecado é abandono da fé. Não são pessoas que caíram num pecado até grave e que estão distantes do caminho. Eu citei no momento de oração Davi, que cometeu um pecado gravíssimo. Um pecado que levaria à morte física pela condenação da lei, o adultério. E Deus poupou a vida de Davi. Já dizia que ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso. Não, a apostasia sempre vai ser um pecado Irreparável. claro. Normalmente, sim. Normalmente é um pecado claro. São pessoas que conheceram e isso aí para mim é balela. Ou deturpam de vez com heresias gravíssimas, né? Que são os anticristos que João fala. Pode falar mesmo. Quem não conhece, no caso, o Evangelho, não tem como pecar para a morte. Né? Já está morto. Ele está morto em pecado, mas não tem como fazer, pelo menos... Constatar.
não tem como apostatar, mas alguns porque precisa conhecer o evangelho de fato, Não né? tem muita diferença, não. Não, assim, tem uma diferença no sentido que a apostasia é uma rejeição. Eu digo assim, no final é a mesma coisa. No final mas eu entendi qual é a dúvida dele. É porque existem níveis de conhecimento do evangelho. Existem pessoas que eu quero falar de Cristo e você vê que ela não aceita. Isso é um tipo de apostasia. Ela diz, não, eu não quero ouvir. Então ela teve a oportunidade de ouvir e ela prontamente rejeitou. Agora, existem pessoas que nunca ouviram, então elas não apostataram. Elas ainda têm a condição de alguém pregar o evangelho, né? Eu não estou falando dos termos decretivos, isso não está no nosso alcance. Mas sempre a pessoa que não ouviu o evangelho pode ouvir um dia e se arrepender. Né? A apostasia, propriamente dita, é alguém que ouviu a mensagem e rejeitou. Não quero saber, esse não é meu Deus, eu não acredito em Deus nenhum. Então, E as pessoas que roubam, vamos falar político, que roubam, sim. que tá ali tirando a vida, tirando a saúde, com frequência, isso aí tá indo totalmente a palavra de Deus. Tá, contra a palavra de Deus. Só sem quando dúvida. ele dizer que crê, então ele não crê, ele não aceita, ele tá apostatando. Você está falando de um político que é cristão. Estou falando de uma pessoa que vem fazendo ou político ou uma pessoa, eu sou amiga dele que vive o tempo todo por trás dele, tentando derrubar ele. Tá fora da palavra. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E isso aí é apostasia. Se é uma vida. pra morte, isso. Não chega a ser uma apostasia se essa pessoa não foi um cristão. Agora, se o evangelho foi pregado para essa pessoa, ela prontamente rejeitou, é uma apostasia. É um tipo de apostasia. Não seria uma apostasia, porque a apostasia dá a ideia de separação, de alguém que. Mas os efeitos são os mesmos. Né? Os efeitos são os mesmos. É o efeito de alguém que é totalmente avesso à palavra de Deus. Né? De alguém que vive na ética mundana, de alguém que está debaixo do jugo do anticristo. O João diz, o mundo inteiro jaz no maligno, uma pessoa que está morta no maligno, ela está caminhando para a morte. É porque assim, a apostasia, a gente sai um pouquinho do tema se a gente pensar nisso, porque João ele está nos ensinando a definir quem é um cristão verdadeiro e quem não é. Então a apostasia é para esses termos. Como eu lido com as pessoas, até para saber de fato como lidar de forma sábia. Como é que eu sei se essa pessoa é um cristão de verdade ou não, pelos atos dele? É que a apostasia é esse abandono da fé. Ou a declaração herética de verdades que são inegociáveis na Escritura. Às vezes, não quero saber disso, não quero saber de trindade. Não quer saber de trindade, então você é um apóstolo. Você é um herege. Não, para mim a salvação é pelas obras. É um herege. A apostasia vai ser cometida sempre nas igrejas, pelo único motivo. O joio está misturado com o trigo. Sem dúvida. Então, os apóstolos são sempre o joio. Nunca o Filho de Deus vai apostatar da fé. Isso. Mas a pergunta é porque a pergunta era E outra. a outra questão em relação ao que eu estava falando é muito simples. O mundo já é maligno. Quando a Isso. gente anda na rua, a gente vê pessoas mortas. São pessoas mortas que andam e respiram, que falam e convivem com a gente. Elas não estão vivas, elas estão mortas. Elas não sabem disso. Elas têm conhecimento de quem é Cristo, de quem é Deus, muito simples. Porque houve. Todos ouviram. A igreja católica é uma igreja morta. Não existe vida dentro da igreja católica. Pode existir cristãos lá dentro, mas eles sairão de lá. Sim. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Então, quando a gente fala de apostasia, é necessário ter tido esse contato com o evangelho. Não é? Que é justamente aí que o cristão vê o cristão que é falso, que é um apóstata, né? Alguém que abandona, essa ideia de abandono, e não. Aquele que não teve o contato com o evangelho, ele já é tratado como ímpio. O que a gente pode fazer para ele é apresentar o evangelho. E essa apresentação também tem limites. A gente vai falar disso em domingo, inclusive. Chega um momento que é necessário bater o pó dos pés, das mãos e sacudir. Fiz minha parte. Né? Até porque quem convence é o Espírito Santo. Isso. 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 Agora, isso é diferente de... Eu estou vendo um irmão meu. Ele continua crendo na verdade. Ele está afastado porque o pecado o levou para as trevas. Mas ele ainda declara a verdade. Ele precisa de ajuda para se reerguer. É por isso que João está dizendo, interceda, ore por esses. Tiago diz, orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração do justo muito pode em sua eficácia. Vocês entendem a diferença? Então, esses irmãos, eles necessitam de ajuda. Eles são culpados? Claro que são culpados. Nós somos culpados pelos nossos pecados. Viver em trevas, o pecado, a culpa é nossa. Mas há um Deus que é bom,
misericordioso. Outra coisa são os que pecam para a morte. Pecado para a morte não são pecados pontuais. A pessoa cometeu um homicídio, um adultério, até roubou, um ato de corrupção. É terrível essas coisas, terrível e totalmente condenável pela Escritura. Mas ainda assim, não são necessariamente pecado para a morte. Há arrependimento. O pecado que não há arrependimento é aquele que a pessoa não quer se arrepender. Esse é o pecado para a morte. Ou quando você rejeita a obra da cruz, que nos leva ao arrependimento. A prova do político também nunca se arrepende. Muitos deles nunca se arrependem. É verdade. Até porque para ter perdão tem que ter arrependimento. Isso. Então, para a gente caminhar, né, para o fim, porque já avançamos bastante tempo, em Marcos 3, 28 a 30, no famoso texto, né? Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, ó. Os pecados pontuais serão perdoados. Os pecados e as blasfêmias que proferirem, até as besteiras que as pessoas falam e pensam. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, o que é que indica isso? Blasfemar contra o Espírito Santo? Nunca terá perdão. É que existe, a blasfêmia é ser contrário, opositor à obra do Espírito. O Espírito nos leva a arrependimento. Aquele que anula, que rejeita esta obra que nos leva ao arrependimento, ele está dizendo assim, eu não vou me arrepender, esse nunca terá perdão. É até um tanto óbvio quando a gente olha nesse ponto. Visto que é réu de pecado eterno. Qual pecado leva à condenação eterna de alguém? A resposta é qualquer um. Sem arrependimento, qualquer pecado levará à morte. Então, Jesus disse isto porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Essa foi a forma como eles expressaram a sua blasfêmia contra a obra de Cristo, né? Contra o Espírito Santo. Rejeitaram obstinadamente. É por isso que a Bíblia fala para a gente provar os espíritos, né? Isso, foi o texto, inclusive, da semana passada. Precisa provar os espíritos. E o povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Por não orar, por não provar desse espírito, é que você vai fazer uma afirmação dessa. Sendo o Espírito Santo, você dizendo que é espírito imundo. Pois é. Então João diz isso. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora há muitos anticristos. Muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês que vêm do santo, têm o conhecimento. A gente já viu esse texto também, né? Então, João, caminhando para o encerramento, ele diz o seguinte. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. Olha a grande diferença, que o cristão, ele tem esse discernimento de quem é o verdadeiro? Cristo. O verdadeiro Senhor, soberano. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, em Cristo, estamos totalmente seguros. E esse conhecimento de Deus nos é assegurado pelo próprio Deus, pelo próprio soberano Senhor. E João termina sem se despedir, tá? E até algumas pessoas falam um pouco querendo talvez trazer um novo gênero literário para esse texto, mas de fato é uma epístola. Porque ele nem se apresenta no começo, nem se despede no final, ele já vai no conteúdo mesmo, que é importante. É como se fosse um circular para as igrejas, né? Vocês têm que saber disso. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Talvez essa seja a maior forma e mais multiforme modo de pecar. É criando ídolos, quando nós criamos nós mesmos como ídolos, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos. A igreja pode ser um ídolo para muita gente. Então, essa mensagem que João termina é extremamente importante. Cuidado com os ídolos. Há um perigo claro acerca da idolatria. E João faz esse alerta. Olha, a idolatria está aí. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente tende a gostar de uma coisa e a gente quer substituir Deus por essa coisa. E nem sempre a gente faz isso quando a gente se curva nessa coisa, tá? Como saber se o que você aprecia tanto é um ídolo? Aí você pensa assim, será que sua TV é um ídolo?
Será que seu Instagram é um ídolo? Será que o joguinho que você gosta é um ídolo? Aí você pensa o seguinte: eu dedico mais tempo à leitura bíblica e oração ou a essas coisas? Onde está o meu pensamento? Qual a primeira coisa que eu penso quando acordo? Quando você começa a refletir de forma santa, piedosa, aí você começa a descobrir que possivelmente você tem muitos ídolos. Inclusive é uma fala de Calvino, né? Isso, é. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. É Calvino que diz. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso coração, de fato, ele fabrica ídolos o tempo todo. Ele coloca coisas o tempo todo no lugar de Deus. E quando a gente faz isso, a gente começa a se esquecer da nossa comunhão com Deus. A primeira coisa é ser prejudicada. Quando a nossa comunhão com Deus é prejudicada, a nossa comunhão com os irmãos é prejudicada. E sabe o que é que acontece? Se a minha comunhão com Deus e com os irmãos está prejudicada, eu não estou amando nem a Deus, acima de todas as coisas, nem ao próximo como a mim mesmo. Isso me levará a pecar. E pecar mais e mais me afastará do Senhor. É o caminho inverso de tudo que João vem dizendo aqui desde o começo. Que nós devemos nos aproximar dos irmãos, nos aproximando de Cristo, vivendo na luz, porque Ele é luz e nele não habita treva nenhuma. Então nós devemos ter cuidado com os ídolos. Mais uma vez, como é o nosso cuidado com o ídolo? É pela minha inteligência? É pela minha sabedoria? É pelo meu discernimento? Ou é pelo Espírito que habita em nós, que nos capacita a lutar contra o pecado? Evidente que é pelo Espírito de Deus, né? Amém, irmãos? Então, conseguimos encerrar. Passamos um pouquinho do tempo, um pouquinho só, mas vamos nos colocar de pé, orar, cantar um cântico, né, para todo mundo se animar, louvar ao Senhor com alegria. E se Deus quiser, se Deus quiser, semana que vem iniciamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, carta importantíssima.